A Bíblia proíbe fortemente qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Mas desde os tempos pré-bíblicos, a humanidade procura diversos meios para falar com os mortos, e um desses meios é o tabuleiro Ouija. A tábua Ouija é um tabuleiro simples, feito de madeira, com letras do alfabeto e as palavras sim e não marcadas nele. Em geral, o objeto é utilizado como um método de necromancia para se comunicar com os mortos ou com os espíritos que vagam pelo plano astral. Neste vídeo, vamos conhecer as origens do tabuleiro Ouija e como ganhou a fama de atrair espíritos demoníacos e a suposta possessão de alguns participantes do jogo. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixe seu like e compartilhe. E deixe também um comentário com sugestões para que possamos produzir conteúdos que vocês gostariam de ver no canal. Agora vamos para o vídeo. A história do tabuleiro Ouija é longa, mas podemos dizer que teve início com as irmãs Fox, médiuns populares do século XIX, que foram pioneiras no movimento espiritualista nos Estados Unidos. Um dos métodos mais utilizados para se comunicar com os espíritos envolvia dizer o alfabeto em voz alta e ouvir uma batida em resposta. Isso permitia que eles soletrassem palavras e mensagens, supostamente dos mortos. Outros métodos também foram utilizados, como, por exemplo, as mesas girantes. Mas a comunicação era demorada e outros métodos começaram a serem utilizados. Então surgiu a planchete, que é um pedaço de madeira com rodinhas para movimentar e um furo para se colocar um lápis. O médium colocava a mão em cima e ia deslizando para formar palavras, mas o problema é que as palavras saíam de forma irregular e a maioria das vezes não era possível entender o que estava escrito. Foi o espiritualista chamado M. Planchette que, por volta de 1853, teria inventado o indicador de madeira. O espiritualismo começou a cair em descrédito quando os médiuns começaram a ver um jeito fácil de ganhar dinheiro no contato com os mortos, inventando histórias sobre espíritos e usando artifícios para fazer barulhos. Até mesmo a primeira-dama dos Estados Unidos, Mary Todd Lincoln, acabou sendo enganada por um desses médiuns quando recorreu a eles para ter contato com seus filhos falecidos. Você pode estar perguntando o porquê das pessoas terem tanta necessidade de falar com os mortos e gastarem muito dinheiro com isso. Se observarmos o contexto da época em que essas pessoas viviam, com a morte em guerras, doenças, muitas mulheres morrendo durante o parto e os parentes não conseguindo se despedir corretamente de seus entes queridos, veremos que comunicar com esses mortos era um consolo para essas pessoas. Alguns empresários, vendo que muitas pessoas queriam se comunicar com os mortos e com o descrédito dos médiuns, decidiram criar mecanismos para que as pessoas pudessem fazer essa comunicação com os mortos sem a necessidade do médium. Charles Kennard, fundador da companhia Novelty Kennard, criou uma forma mais rápida e direta de receber as mensagens enviadas do plano espiritual. O protótipo era uma mesa falante, versão mais rústica da mesa Ouija. O tabuleiro falante era uma tábua com números e letras, como sim, não, sair, e a planchete era colocada em cima do tabuleiro. A pessoa ia movimentando na direção da letra para formar as palavras. Algumas tábuas vinham com a planchete, outras não.
Essas que não vinham com a plachete, as pessoas substituíam por copos. Eles venderam milhares dessas tábuas pelo mundo. Os tabuleiros também vinham acompanhados de instruções de como utilizar. Em 1890, Elijah J. Bond, de Baltimore, solicitou a patente do Ouija, ou Tabuleiro Egípcio da Sorte. Para conseguir a patente, era necessário provar que o tabuleiro funcionava para a finalidade que foi criado. Então Ellen Peters, cunhada de um dos fundadores da empresa, perguntou ao próprio tabuleiro qual deveria ser seu nome e na pranchete soletrou a palavra Ouija. Quando foi perguntado ao tabuleiro qual o significado da palavra, a resposta foi boa sorte. Começava então o mais eficiente método de necromancia. A patente foi concedida em 3 de fevereiro de 1891. Bond vendeu os direitos de distribuição dos Estados Unidos para a Kennard Novelty Company. William Foote, o empregado de Elijah Bond, foi o responsável pela produção do tabuleiro que fala em 1901. Quando Foote assumiu a produção dos tabuleiros, ele popularizou a etimologia que hoje é mais aceita. O nome viria da combinação da palavra sim, em francês, e alemão, oui e já, respectivamente. O nome de William Foote era o primeiro que vinha na cabeça das pessoas quando se falava do tabuleiro Ouija, já que ele havia reinventado a história alegando que era o criador. E a ele é creditado até os dias de hoje como o pai do tabuleiro Ouija. A tábua Ouija continuou sendo utilizada para comunicação com os mortos durante as grandes tragédias, como a Grande Depressão, o naufrágio do Titanic, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dentre outros. Como podemos observar, até esse momento, a tábua era considerada apenas um meio de comunicação com os mortos, mas o livro O Exorcismo, de Thomas B. Allen, mudou a fama do jogo. O autor se inspirou no caso real de Robert Mahon, um jovem norte-americano de 14 anos que teria entrado em contato com um demônio por meio do jogo, que havia sido presente de sua tia, e depois teria sido possuído e torturado pela entidade. Com isso, a tábua para falar com os mortos se tornou um artefato de invocação do demônio e de espíritos malignos. E quando, em 1973, foi lançado nos cinemas o filme O Exorcista, onde uma menininha chamada Regan ficou possuída quando usava o tabuleiro para falar com um espírito chamado Capitão Hook, o tabuleiro ganhou a fama de amaldiçoado. As vendas do tabuleiro Ouija aumentaram e as pessoas que utilizavam o tabuleiro diziam estar possuídas e recorriam à Igreja Católica para que fosse feito um exorcismo. No Brasil, o tabuleiro Ouija não era popular e ganhou outra roupagem como brinquedo infantil, o jogo Converse com Seu Anjo, lançado pela Estrela nos anos 90. Era um tabuleiro com todas as letras do alfabeto e tinha uma espécie de asa de anjo para ser guiada até as letras. É perceptível a semelhança com o tabuleiro Ouija original. O cinema constantemente lança filmes tendo o tabuleiro Ouija como o protagonista, e sempre que um desses filmes é lançado, as vendas disparam. E para aumentar ainda mais a fama do tabuleiro, uma pessoa criou uma creepypasta colocando um demônio chamado Zoso no tabuleiro Ouija. Zoso foi criado assim como Slenderman, mas as pessoas dizem se comunicar com ele no tabuleiro.
Zoso seria um espírito que se apresenta toda vez que alguém invoca espíritos no tabuleiro. Seu nome lhe parece engraçado, a brincadeira acaba por aqui. Zoso, na verdade, seria um demônio terrivelmente cruel. Um fã e pesquisador do Ouija, Robert Mush, através de investigações, chegou a algumas conclusões sobre Zoso. Segundo Mush, Zoso sempre aparece como uma entidade brincalhona, quase infantil, e sempre insiste nas mesmas respostas. Zoso seria o antigo demônio relatado na mitologia suméria, Pazuzu. Ele seria o rei dos demônios do vento e traria tempestades, delírios, pragas e doenças. Segundo o pesquisador, logo após um primeiro contato com Zoso no jogo, as pessoas envolvidas passam a experimentar deformações e manchas em sua pele. E os parentes dos jogadores também podem ser afetados. Pazuzu aparece no filme O Exorcista e também no filme Os Caça-Fantasmas. Muitos fãs da história e do jogo acreditam que Pazuzu e Zoso sejam a mesma entidade. Os espiritualistas não recomendam o uso do tabuleiro por pessoas que não têm conhecimento do mundo espiritual, pois essas não saberiam se estão comunicando com o espírito da pessoa desejada, espíritos zombeteiros ou obsessores. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.